irmãos, aqui eu quero colocar um ponto, né? É o primeiro ponto do meu encargo nessa manhã. Por causa da questão da eleição, né, houve discussões e houve dúvida no meio dos irmãos sobre como deveriam votar. A questão que eu quero falar para os irmãos, o princípio espiritual é o seguinte: quando a gente vai votar, nós não devemos pensar o que é melhor para nós. Nós sempre devemos pensar o que é melhor para o Evangelho. Os irmãos entendem? Porque nós somos o povo de Deus. Nós nos preocupamos com os interesses de Deus. Não é uma questão desse ou daquele candidato, qual que é melhor para mim, mas qual é o melhor para o Evangelho. Eu quero compartilhar com os irmãos, ler com os irmãos, uma oração que o irmão Watchman fez durante a conferência de Keswick. Na conferência de Keswick, era uma conferência muito famosa, onde os homens de Deus davam a palavra. O irmão Watchman foi convidado a fazer uma oração. E isso, se não me engano, foi em 1938. Em 1938 estava ocorrendo a guerra sino-japonesa. Os japoneses tinham invadido a China. E o povo estava sofrendo bastante. E naquela conferência estava o irmão Watchman, mas também estava um irmão japonês. Então foi dito a ele, pedido para que ele orasse. E ele fez uma oração que marcou profundamente todos os participantes da conferência. A oração dele foi a seguinte: o Senhor reina. Afirmamos isso com ousadia. Nosso Senhor Jesus Cristo está reinando e Ele é o Senhor de todos e de tudo. Nada pode tocar a sua autoridade. São as forças espirituais que estão decididas a destruir os interesses de Deus na China e no Japão. Portanto, não rogamos pela China, nem tampouco pelo Japão, mas sim rogamos pelos interesses do Filho de Deus nesses dois países. Não culpamos a nenhum homem, pois são somente instrumentos nas mãos do inimigo de Deus. Nós desejamos, Senhor, a sua vontade. Quebra, ó Senhor, o reino das trevas, pois as perseguições à sua igreja estão ferindo a ti também. Você pode ver, ele era um chinês. China tinha sido invadido pelo Japão. Mas ele não orou pela China contra o Japão. Ele orou pelos interesses de Deus. Os irmãos compreendem? O que deve governar nossas vidas é o interesse de Deus. Então, vamos falar sobre a eleição passada que ocorreu. Eu não quero saber Bolsa Família, quanto vai investir aqui, quanto vai investir ali. O que eu preciso saber é o seguinte: quem defende os interesses de Deus? Os irmãos compreendem? Quem quer implantar essas coisas do inimigo no nosso país? Quem se alinha com aqueles que matam nossos irmãos nos outros países? Isso é que deve orientar. Os irmãos compreenderam? Não é quem é corrupto, quem não é. A gente sabe como é o sistema. Mas a questão é o seguinte: nós defendemos ou não os interesses de Deus? Se os interesses de Deus estão ou não em primeiro lugar, isso é que deve nortear os nossos atos.
Se você perguntar para mim assim, Miguel, em quem você votou? Eu vou dizer uma coisa. Baseado nesses princípios, eu votei no Aécio. Mas não é porque Aécio não é corrupto. Não é porque ele é melhor. Foi por causa dos interesses de Deus. Porque eu sabia o que esse governo quer introduzir no nosso país. Contra o Evangelho. Daí você pode perguntar, mas o Aécio perdeu. Não perdeu? Perdeu. Então, vamos fazer a leitura espiritual dos fatos. Perdeu por muito ou por pouco? Por pouco. O que isso quer dizer? Deus está passando um recado. Eu podia ter feito ele ganhar, porque foi por pouco. Mas eu não quis que ele ganhasse. Você vai perguntar, Deus, então por que você não quis que ele ganhasse? É sobre isso que eu quero falar agora. É sobre o segundo ponto. Nós estamos vivendo os tempos finais. Chegou o momento da igreja exercer o seu ministério de oração. Irmãos, é necessário estarmos vigilantes. Nós orarmos. Para quê? Para que os interesses de Deus sejam guardados. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. Deus não quer que a gente viva uma vida muito solta. Ele precisa das orações. O Senhor quer que a gente ore. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que Deus quer hoje? Que nós oremos por esse país. Amados irmãos, eu viajo por muitos e muitos países, Europa, África, muitos continentes, e há um sentimento claro no meio cristão desses outros países, de que o país que Deus está usando hoje para o Evangelho é o Brasil. Você vai na Europa, esse é o sentimento no meio dos cristãos. Você vai na África, esse é o sentimento no meio dos cristãos. Então esse país hoje é muito importante para o plano de Deus, para o avanço do Evangelho. Agora, nós temos de orar por esse país. Nós temos de orar todos os dias pelo nosso país a favor do Evangelho. Essa é a nossa obrigação e essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. Os irmãos entendem? Deus quer que nós permaneçamos vigilantes. Deus quer que nós oremos por esse país por causa do Evangelho. Se a gente não fazia antes, chegou a hora de fazer isso. Porque devemos defender os interesses de Deus nessa terra. Agora, a situação, por exemplo, essa seca que está ocorrendo aí. Qual é o significado dessa seca? Simplesmente é um evento da natureza? O que vocês acham? Como diz assim, tá seco, né? É um evento da natureza. Não é assim. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículos 26
versículo 26. Vamos ler juntos. Segundo Crônicas, capítulo 6. Vamos ler juntos. Versículos 26 e 27. Tá bem? Vamos lá. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Mas, irmãos, existe uma razão para essa seca. O povo brasileiro pecou contra Deus em algumas coisas. Nós precisamos ter essa percepção. A coisa não acontece por acaso. Aí mostra a importância da intercessão do povo de Deus, do arrependimento do povo de Deus. Os irmãos compreendem? Essa é a responsabilidade da igreja. Está havendo essa seca. A igreja precisa orar. Precisa pedir perdão a Deus em nome do povo brasileiro. Olha o que tem acontecido no nosso país. Tantas coisas terríveis. Não é? Essas coisas ofenderam a Deus. Nós temos de perceber isso. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Versículo 28 a 30, vamos ler. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crescimento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Irmãos, o Senhor está voltando. Nós precisamos permanecer vigilantes. Nós precisamos fazer a leitura espiritual dos fatos que nos cercam. E nós devemos, então, ver algo. Nós temos uma responsabilidade nessa terra. A Igreja de Deus possui uma responsabilidade. Hoje nós vemos a iniquidade se multiplicar. E essa iniquidade se multiplica até no meio do povo de Deus. Tantas coisas feias que ocorrem no meio do povo de Deus. É um momento de intercessão. É um momento de arrependimento. É um momento de nós entrarmos com a nossa responsabilidade de nós intercedermos por essa terra e por esse país, defendendo os interesses de Deus. Eu sinto que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem para nos despertar sobre coisas que nós não fazíamos antes, mas que hoje precisamos fazer, que é orar fortemente pelo nosso país. O inimigo sabe da importância desse país para o avanço do Evangelho. E nós, como um só homem, devemos levantar e devemos avançar. Vamos nos lembrar do plano de Deus para as nossas vidas, que foi revelado para nós na mensagem de ontem.
Vamos ler juntos agora 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar,